Agora eu te convido para um bate-papo importante. Eu disse há pouco antes de ir para o intervalo e não exagerei. Acho que o doutor concorda comigo. Hoje a gente está recebendo o cardiologista, doutor Guilherme Peck. Bem-vindo. Obrigado. Muito prazer, viu, tê-lo aqui. Eu disse há pouco que essa é uma daquelas pautas que a gente consegue salvar vidas em muitos aspectos. Estou enganada ou é mais ou menos isso? Carol, você está certíssimo. Em primeiro lugar, parabéns pelo teu programa. A gente sempre costuma falar que o que está em moda é a medicina integrativa, né? Então aqui a gente viu um programa com medicina integrativa. Eu vi aspectos nutricionais, agora falando um pouquinho de saúde bucal. Isso tudo é muito importante e a medicina integrativa salva vidas. O exercício físico, que faz parte dessa medicina, salva muito também. A gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. E é exatamente esse o nosso objetivo. A gente vai falar de arritmia cardíaca versus a prática de atividade física, porque eu acredito, doutor, que muitos pacientes acabam tendo uma expectativa que depois de um diagnóstico como esse, eles vão ter que se afastar da atividade física, e é justamente o inverso, né? Mas a gente tem que entender aí as indicações. Exatamente, assim. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não fazer atividade física é muito pior do que fazer, mesmo em alguns pacientes de risco. Tá. Basicamente, pacientes de maior risco, pacientes que já tenham algum problema cardíaco, alguma doença descompensada, eles precisam passar por um ajuste médico antes, talvez fazer exercício primeiramente no ambiente mais controlado, mas a indicação do exercício ela é para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Talvez essa seja uma das únicas unanimidades da medicina em que o exercício físico faz bem. Além de prevenir um monte de doença cardíaca, previne depressão, previne um monte de câncer. Então, assim, é sem dúvida nenhuma um dos pilares aí da boa saúde. Olha que legal. E daqui a pouco, então, até para o pessoal de casa entender, Luana Fienes mais uma vez com a gente, né? Já, ela que é personal trainer, já vai ter um momento aí de interação, exercícios voltados para isso. A gente vai entender como, né, a quantidade com o doutor antes da nossa prática. E aí, então, até para o público de casa entender, o que vocês chamam de arritmia cardíaca? Então, qual é o diagnóstico, como é dado um diagnóstico, né? E quais são aí os sintomas do paciente, doutor? Olha só, arritmia cardíaca é um nome genérico, né? Então, existem arritmias cardíacas que fazem com que o coração acelere. Existem outras arritmias que fazem que o coração bata mais devagar. Outros tipos que fazem o coração bater de forma irregular. Então, arritmia é um nome genérico para facilitar o entendimento, né, do paciente. Mas a gente geralmente dá um nome e um sobrenome. São vários tipos de arritmia. Tá. Geralmente, as arritmias mais comuns ou dão palpitação, aquela sensação do coração acelerado, ou o coração descompassado. Às vezes o paciente pode ficar tonto e às vezes pode chegar até a desmaiar. Tá. E num cenário mais catastrófico, a gente tem lá a morte súbita, que também é um dos espectros de apresentação clínica de alguma arritmia cardíaca. Então, são vários tipos de arritmia, com vários tipos de sintomas, e os principais são esses que eu falei. E aí, a pessoa, claro, tem que apresentar alguns com frequência, porque a gente pode, sim, ter um momento, uma coisa pontual e ter tido uma arritmia cardíaca. Perfeito. Se você faz um Holter, que é aquele exame que a gente fica medindo as batidas do coração 24 horas por dia, você vê que é super natural que pessoas absolutamente saudáveis tenham pequenos períodos em que o coração sai do ritmo, ou bate um pouquinho mais devagar, ou então quando fica mais emocionada, o coração sobe a frequência e aí a pessoa tem algum sintoma. Então, a arritmia, como um problema de saúde, ela realmente tem que causar algum prejuízo na vida do paciente, né? Então, a gente também precisa saber diferenciar o que é uma variação do normal. Tá. E o que é doença. Para quem tem a doença, como é o controle, doutor? Então, já a gente vai entender o que pode ser feito na prática da atividade física, mas quais outras coisas, então, são importantes e até a questão medicamentosa? Olha, sem dúvida nenhuma, como qualquer doença cardíaca, os aspectos preventivos são os mais importantes. Então, emagrecer, fazer atividade física, parar de fumar, boa alimentação. Às vezes a gente fala assim, de uma vez só, mas isso é efetivamente o mais importante. Uhum. E aí, caso você faça tudo isso
e aí o teu sintoma persista, vale a pena ir procurar um médico, ele vai te orientar. Por exemplo, vou dar exemplos mais extremos. Tá. Então, em arritmias em que o coração bata muito devagar e o paciente fique tonto, desmaie, aí a gente tem o marca-passo, talvez como uma opção para o tratamento. Já em arritmias em que o coração bate muito acelerado e de forma descompassada, que a gente chama de fibrilação atrial, que é uma das arritmias mais comuns, aumenta muito a incidência com a idade. Tá. A gente tem vários tipos de tratamento, que vão desde medicações, passando por medicações que afinam o sangue e, como um último espectro, a ablação, né, que é você queimar lá os pontinhos do coração que disparam essas arritmias. Doutor, uma pergunta. Estamos aqui falando de arritmia e até de sintomas e tal. Agora, como muitas doenças, e toda vez que a gente vai falar, né, eu aqui ao longo desses anos entrevistando especialidades médicas, a gente sabe que a genética acaba sendo diretamente envolvida sempre nessas questões. No caso da arritmia cardíaca também, ou são hábitos de vida e até a forma mesmo como as pessoas, né, estão levando a vida, pensando até na falta da prática de atividade física, etc., que levam a um quadro como esse? Carol, os dois. Em jovens, principalmente, o aspecto genético, como você muito bem falou, ele é muito importante. Como é que a gente avalia isso? Se eu tenho alguém na família que teve uma morte súbita ou que tem um diagnóstico de alguma arritmia grave, talvez essa pessoa, exatamente a pessoa em que a gente contraindica a atividade física, o que é uma exceção. Tá. E isso é importante a gente falar. Então, a parte genética fala muito a favor de um paciente poder ter alguma arritmia mais maligna, que a gente chama, e aí ele precisa ser submetido, às vezes, a um procedimento de implante desfibrilador, coisas mais invasivas. Tá. Agora, as arritmias mais comuns, essas sim são associadas a hábitos de vida não tão benéficos, né? Então, má alimentação, cigarro, obesidade, falta de atividade física. Então, com certeza, e isso não foge à regra das doenças cardíacas, os fatores que a gente chama ambientais são os maiores responsáveis pelo surgimento, e se não o surgimento, pela perpetuação das arritmias. Ah, entendi. E é interessante porque, assim como muitas pessoas que fazem tudo, vamos dizer assim, de forma correta, que têm bons hábitos, infelizmente também podem ter problemas. Claro. Por causa da hereditariedade genética. Exatamente. E nessas pessoas, como você não pode corrigir o aspecto genético, você tem que apertar mais ainda nos hábitos de vida. Tá. Então, infelizmente, se você tem essa herança genética, o exercício, a boa alimentação, às vezes o uso das medicações, ela vai precisar ser mais correta ainda. Então, é muito importante em todos os aspectos que essas coisas preventivas sejam bem feitas. Perfeito. Já tem pergunta do público, doutor. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Roberta. Um beijo. Tenho braquicardia. Ah, tá. É brad, né? Tenho bradicardia. Tem alguma limitação para fazer corrida? Excelente pergunta. Bradicardia, para as pessoas que não sabem, e também não têm obrigação de saber, que isso é um termo absolutamente médico, significa que o coração bate devagar. E aí existem alguns critérios para a gente saber se essa bradicardia ela é doença ou se a bradicardia ela é uma coisa natural. Então, por exemplo, atletas, pessoas que são muito bem preparadas fisicamente, tendem a ter o coração batendo mais devagar. Então, o grande pulo do gato é saber se o coração, primeiro, ele não faz pausas muito longas e o mais importante, se ele consegue acelerar quando submetido a um esforço. Tá. Então, se uma pessoa tem bradicardia, mas o coração responde ao esforço, que é o que acontece com os atletas, não tem problema nenhum, essa pessoa pode fazer atividade física. Agora, se ela está lá com 50, 60, começa a andar ou faz algum esforço e a frequência não sobe ou sobe muito pouco, aí sim é um sinal de doença e ela deve procurar um médico. Ah, é? Puxa vida, doutor. A gente quer sempre, né, a tendência de achar que diminuir, então, com a prática, estar bem treinado. Nem sempre, né? Às vezes isso é uma coisa, inclusive, que é um fator confundidor que muitas vezes chega lá no meu consultório.
Então, pacientes com 70, 80 anos que sempre foram atletas, sempre tiveram a frequência cardíaca mais devagar, agora chegam dizendo que está mais devagar, mas já estão mais cansados, já não conseguem mais fazer atividade física e atribuem aquilo à idade. Mas, na verdade, o sistema cardíaco também pode degenerar e piorar um pouquinho essa bradicardia. Entendi. Então, a gente precisa fazer alguns testes e, principalmente, saber se o coração dele responde a estímulo e aumenta a frequência cardíaca. Perfeito. Tá aí. Tem mais perguntinha na tela? Quem escreveu pra gente? Obrigada, Elisa. Um beijo. O que significa exercício resistido de baixa intensidade? Foi a recomendação do meu cardiologista, pois tenho miocardiopatia dilatada controlada com medicamentos. Então, exercício resistido é um exercício que envolve algum tipo de força. De força, né? Ou com elástico, ou com alguns pezinhos. E de baixa intensidade é aquele que você não faz muita força, que a sua frequência cardíaca não sobe muito, né? A Elise, ela tem cardiopatia dilatada, famoso coração grande. Então, provavelmente essa foi uma estratégia inicial que o cardiologista dela prescreveu para que ela ganhasse algum tônus muscular, começasse um programa de atividade física sem o risco de se lesionar e muito provavelmente depois ele vai mudar e modificar essa estrutura de prescrição de atividade física. Devagarinho, né? Como tudo, assim, os estímulos precisam ser modificados, né? Para quem tem ou não arritmia cardíaca. Isso. É muito importante que se modifique o estímulo, até por uma questão mesmo de adesão, né? Se o exercício é sempre o mesmo, ele fica muito monótono, você tende a largar aquilo ali. Fora que diferentes tipos de benefício têm diferentes impactos benéficos para cada paciente. Mas é importante começar como tudo, né? Construindo a base, dando sustentação muscular, até para evitar lesões, como eu falei. E nesse caso, Pilates, por exemplo, seria um indicado que é esse excelente. Pilates é um excelente exercício, tanto para preparar o teu corpo, quanto para ser associado a um programa ou aeróbico, ou algum outro tipo de exercício físico. Pilates melhora a aptidão cardiorrespiratória, ou seja, melhora o quanto de oxigênio você consome durante o exercício, melhora a sua flexibilidade, melhora o seu tônus muscular. Então, sem dúvida nenhuma, o Pilates, de preferência associado a alguma atividade aeróbica, seria um excelente tipo de exercício físico, inclusive para pacientes que têm problemas de saúde, desde que tenha uma orientação médica. Caminhada também, né, doutora? Uma básica caminhada. Uma caminhada básica, sempre muito recomendada. Esses exercícios, né, inclusive, são recomendados em diretrizes de cardiologia. Então, para pacientes, por exemplo, que têm hipertensão ou que tiveram um infarto do miocárdio, né, um infarto cardíaco, e já passaram pelaquela fase inicial de avaliação médica, já passaram talvez por um programa de reabilitação cardíaca, eles têm que fazer no mínimo 150 minutos de uma atividade leve a moderada por semana. Esse é o mínimo que as sociedades de cardiologia recomendam. Perfeito. Tem mais perguntinha na tela? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Alô, um beijo. Tinha arritmia e fiz ablação em 2012. Posso ter novamente? Pode. Existem arritmias, por exemplo, eu posso citar aqui nomes assim médicos, né? Flutter atrial, taquicardia por reentrada nodal, que você faz uma ablação e dificilmente a paciente volta a ter arritmia de novo. Agora, existem outros tipos de arritmia, como a fibrilação atrial, que é comum que depois de alguns anos aquilo ali volte e o paciente precisa ser submetido a uma segunda ablação. Então, depende de qual tipo de arritmia é. Mas, em tese, a gente pode sim ter que fazer novas ablações, novos procedimentos depois de um primeiro. Então, importante para entender. Tem mais uma perguntinha, né, Glaucia? Eu queria comentar, doutor, é importante falar a respeito. Ontem, por exemplo, vou usar esse exemplo. A gente está numa semana de muito calor. Ontem eu fui treinar, mas estava assim, fora do normal, ainda com a máscara, né? Aquele calor e a máscara e tal. É de fato uma situação que a gente tem que se preocupar, doutor, assim, até a frequência vai aumentar, porque necessariamente vamos ficar mais ofegantes. Se preocupar com o calor ou com a máscara?
Já não sei, doutora, você que vai dizer. Sim, na verdade a gente tem que se preocupar com os dois, né? Assim, obviamente fazer atividade física no calor, a gente precisa tomar cuidado, então a hidratação é a nossa principal proteção contra isso, então a gente tem que ficar bem hidratado e, se possível, né? Às vezes não cabe muito bem no dia a dia, mas se possível evitar aqueles horários de maior radiação, passar protetor solar. Lembrar aqui que, apesar de cardiologista, a gente precisa promover saúde em geral, então a saúde da pele entra nesses cuidados. Sem dúvida. Mas, assim, hidratação é fundamental. E a questão da máscara é uma questão que é bem polêmica, né? Assim, eu tenho uma posição de que a máscara, a gente tem que mudar um pouco a forma que a gente vê o exercício de máscara, né? Não tem sentido, na minha opinião, fazer exercício ao ar livre de máscara, por exemplo. No ar livre não tem coronavírus, né? A gente sabe que não fica o coronavírus no ar. Então, ao ar livre, você poderia muito bem, com o distanciamento social... Nem está fazendo aqui. Exatamente. Respirar. Respirar, porque você fica livre do vírus. E a gente sabe que a máscara, principalmente quando está suada, ela acaba fazendo com que você respire menos oxigênio, mais gás carbônico, então pode dar alguns problemas. Então, eu acho que a gente, apesar de ser lei, e aqui a gente não pode dizer nada sobre quebrar as leis, mas eu acho que isso pode ser revisto no futuro próximo. Tá aí. Agradeço sua sinceridade, doutora. A gente tem um espaço para isso também. Aqui a gente ouve todas as opiniões e, de fato, importante, né? Tem que ser esclarecido. Agora, deixa eu apresentar a nossa linda e maravilhosa Luana mais uma vez. Lu, eu nunca sei se é Luana Fiennes ou Fiennes, agora eu não sei. É Fiennes, eu sempre falei Fiennes, me conta. É Fiennes, porque é o nome em inglês. Mas aqui no Brasil, para deixar mais prático, tudo Fiennes. Bem. Fiennes fica tudo certo. Fica tudo Linda certo. Como sempre, nossa personal hoje veio pronta para um treino. Então, para atender, né, esse público e a expectativa de atividades que possam, sim, ser realizadas por quem tem arritmia cardíaca. Exato, Carol. E agora a prática de atividade física. Então estamos recebendo o Dr. Guilherme Peck, que é cardiologista, e nossa querida Luana Fiennes, que agora eu acertarei. Conte-nos, Lu, o que você preparou para a gente falar a respeito? Carol, eu preparei uma adaptação de um HIIT, que é um treino intervalado de alta intensidade. Porém, como a gente tem um público, né, com essas questões cardíacas, eu gostaria até que o doutor esclarecesse, porque é super polêmico, os HIITs podem ser feitos, são exercícios de risco, porque vai de moderada a alta intensidade. Mas são treinos muito rápidos, que trazem muitos benefícios para a nossa saúde. E eficientes, né? Super eficientes. E aí, doutor? Olha, sem dúvida nenhuma, o HIIT, que é um treino intervalado de alta intensidade, ele tem grandes benefícios à saúde, né? Então, a gente sabe que ele previne infarto, ele previne AVC, previne câncer, ele previne depressão. Sem dúvida nenhuma, é uma opção super viável para quem está fazendo atividade física. Ele ajuda a emagrecer, então o HIIT, apesar de ser um tempo menor de treino, o seu metabolismo ele fica acelerado para o resto do dia. Então você continua perdendo peso ao longo daquele dia, a despeito de ter feito pouca atividade física, pouco tempo, né? A única questão é que um HIIT ele não deve ser iniciado por uma pessoa absolutamente sedentária ou que tem algum problema cardíaco. Então, a gente viu o exemplo da telespectadora que para ela foi prescrita, provavelmente numa fase inicial, um treino de mais baixa intensidade. Então, a única dica é: pode fazer o HIIT, mas se você é sedentário, se você tem algum problema cardíaco ou se você não sabe que tem, procure um médico e talvez ele vai te passar uma prescrição de atividade física aí de transição num primeiro momento. Entendi. Talvez até num ambiente supervisionado. Para não começar já com essa intensidade. Exatamente. Mas sem dúvida nenhuma é muito benéfico. Então vou fazer o seguinte, vou lá e já volto, vou deixar a perguntinha do público. Na volta nós vamos para esse treino maravilhoso. Vocês sabem que a Lu arrasa toda vez que ela tá aqui ao vivo. Perguntinha do público na tela. Olha lá. Obrigada, Lúcia. Um beijo. Boa tarde. É normal com a idade os batimentos cardíacos sempre subirem? Diretora, podemos começar os exercícios? Já respondemos a perguntinha? Vamos com tudo, Lu. É com você, maravilhosa. Vamos embora então, gente. Eu preparei, cara, um circuito ideal para quem está começando, para quem é sedentário e está evoluindo. É o que eu uso muito no meu método, nos meus programas online.
Então a gente vai fazer um circuito de 20 segundos por 10 de descanso, rápido, que você já tem benefícios com 4 minutos de treino. Que delícia. Aí Por sim. quê? Porque a gente vai trabalhar a parte muscular, que é super importante para esse retorno venoso, né? Pra gente ativar a circulação, fortalecer também a parte cardiovascular. Boa. E vamos incluir alguns movimentos mais rápidos de cardio para elevar a frequência. Claro que se você tem alguma questão, né, cardíaca, você vai ser direcionada pelo seu médico e provavelmente acompanhada pelo profissional também que estiver com você. Tá, então vamos lá. Vambora, sobe o som. A gente vai começar a fazer um aquecimentozinho rápido de 1 minutinho, tá? Então inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Vamos começar a mexer o corpício, sempre importante. E esses exercícios vocês podem fazer em casa, gente, sem acessórios, sem nada. Isso que é o mais legal. Ó, saltinhos, faça no seu ritmo, tá? Sempre sentindo o seu corpo, vá no seu limite. Isso. Então a gente vai começar com exercícios simples e a gente vai adaptando e evoluindo essa intensidade. Aê, ótimo. Já começamos a esquentar, mãos na cabeça. O que a gente vai fazer? Inspira, solta o ar, sempre importante levar o cotovelo lá no joelho. Então, ó, já movimentando bastante o corpo. Aqui 20 segundinhos. Inspira, solta, sempre contraindo bem o abdômen. Isso. Soltou. Descansa 10 segundinhos. Nesse caso, esse protocolo é um protocolo que a gente vai evoluir para o HIIT. Tá? Então a gente faz uma pausa, um descanso, para trabalhar nessa frequência. O doutor depois vai explicar por que os benefícios nesse exercício. Descansamos, agora a gente vai, ó, pro afundo. Super importante trabalhar músculos grandes, que também vão ajudar na nossa circulação, né? Inspira, solta o ar. Aê, agora vamos fazer mais uma pausa. Sempre respirando. Isso. Pausinha de 10 segundos, Carol, para baixar frequência novamente. Vamos responder a perguntinha, doutora? A gente deixou uma pergunta, então, olha lá na tela, vou reler para vocês, que é da Lúcia. Então, ela diz se é normal, né, com a idade, os batimentos cardíacos irem, então, aumentando, subirem. Não é normal os batimentos irem aumentando, né? Ela, sem dúvida nenhuma, precisa ter algum tipo de acompanhamento médico. Pode ser uma coincidência, pode ser uma variação da normalidade, mas não há dúvidas de que o mais comum é que o sistema de condução cardíaca, que é aquele que faz com que seu coração bata numa frequência regular, ele, à medida que envelhece, ele vai ficando mais lento. Então é mais comum o coração lentificar com a idade do que acelerar, né? Então ela precisa sim ter algum tipo de acompanhamento para ver se é apenas uma variação da normalidade ou se existe alguma arritmia, alguma coisa mais patológica por trás desse aumento de batimentos. Perfeito. Vamos lá, Lu? Paramos então, demos ali aquela pausa de 10 segundos, retomando. Isso aí, vamos lá, gente. Agora, um agachamento sumô com elevação de panturrilha, que é super importante também. Inspira, solta o ar, contrai o abdômen. Faça no seu ritmo. Se você for mais avançado, você pode fazer mais rápido. Se você não for ou tiver alguma questão, sempre com orientação do seu médico. Certo? Aê! Último, a gente descansa mais um pouquinho. São 8 movimentos, Carol, trabalhando o corpo todo. Tá. E também a gente vai usar um exercício para elevar um pouquinho mais a frequência, que é o nosso próximo. Então estamos aqui no sumô, a gente vai para o sapinho, que é um exercício que eu amo. Então, ó, agacha e salta. Inspira, solta. Se você for aquela pessoa super condicionada, que puder fazer, né, no seu máximo, você acelera. Se não, curtinho. Isso. Descansamos de novo, respira, solta o ar, bebe uma aguinha se precisar.
E vamos pro próximo movimento. Agora a gente vai pro chão e vamos fazer, deixa eu virar para esse lado, o climber, que também é um exercício que trabalha bastante glúteo, pernas. Se você não conseguir ficar nessa posição, você pode ficar aqui, tá? Na isometria. Ou traz joelhinho. Se conseguir mais rápido, inspira e solta. Contraindo o abdômen. Bora. Inspira, solta. Já vamos descansar. Aê, descansa. Então você vê que a gente está indo aos poucos, né? E a gente pode tanto evoluir nesse treino, quanto fazer mais lento, no ritmo da pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você está na pausa. A gente vai repetir a série, esses 4 minutos? Sim, ele pode chegar até 26 minutos, ou seja, a gente repete 8 vezes. Esse é o protocolo, mas já com 4 minutos ele estimula o metabolismo e traz todos esses benefícios na sua pressão, né? Sua parte cardiovascular também. É um treino muito eficiente. Vamos fazer mais exercícios. Vamos lá. Então, gente, o próximo a gente vai trabalhar tríceps e abdômen. Então, você vê que a gente já vai intensificando com mais músculos ao mesmo tempo, apesar de serem músculos menores aqui. Aí a gente descansa 10 segundinhos. O próximo é uma pranchinha, que também a pessoa, se não conseguir, ela vai evoluindo do joelho, abrindo. Então, ó, contraindo bem o abdômen. Isso. Descansou mais 10 segundos, o momento que baixa a frequência. A gente faz o último movimento, glúteo, que também é um músculo tão grande, tão importante a gente trabalhar. Então, ó, inspira, sobe. Inspira e sobe. E parece que não cansa, né, Carol? Mas cansa muito. Mas cansa muito. E essa diferença de frequência, né, de intensidade, trabalha muito essa parte cardiovascular, como o doutor já nos explicou. E então, é o que faz super bem. Os 20 segundos são suficientes para a gente ter esse aumento da frequência com a pausa de 10, para já partir para outro e né, aumentar a resistência. Isso, aumenta muito. E tem vários estudos, né, doutor, que provam que esse treino é muito eficiente. Mais do que um exercício de longa duração, aí uns 40 minutos em baixa intensidade. É isso mesmo. Então é mais eficiente. Existem vários estudos, né, hoje em dia que falam que esse tipo de exercício, o HIIT, o exercício de alta intensidade, ele é no mínimo tão eficiente em comparação com os exercícios mais comuns, como caminhada e corrida. Isso tem uma grande vantagem, né? Você faz em muito menor tempo. Então, além disso, você consegue dar algum estímulo diferente, ele não fica tão monótono. Então, para aqueles indivíduos que não têm problema de saúde ou que já estão treinados, sem dúvida, incluir o HIIT no seu espectro de atividade física é super importante. Muito bom. Tem perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Georgina, um beijo. Como detectar problema no coração em um período em que é um risco entrar em um hospital? E a ansiedade neste período de pandemia não ajuda muito. E aí, doutor? Esse é um problema e assim, essa questão é muito importante, né? Até porque ansiedade, problemas neurológicos, psiquiátricos, que são muito comuns nessa pandemia, se confundem muito com problemas de arritmia. Então, é muito comum quem tem distúrbio de ansiedade também ter palpitação. Eu acho que o mais importante, né, é você ter um médico ou um serviço de saúde a quem você possa contactar, mesmo que não presencialmente. Hoje em dia a gente tem a telemedicina, então eu consigo fazer medicina através de aplicativo de celular, com câmera. Então, talvez por isso, pelo fato da gente precisar fazer o distanciamento físico e poder tirar dúvidas de outras formas que não a proximidade física, a telemedicina
entrou na jogada e eu acho que veio para ficar exatamente para responder questões como a da telespectadora. E eu acho também que os hospitais, com todo esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, os hospitais estão de uma forma muito eficiente, né? Porque eu vi de perto, eu vivi aí há 15 dias um problema com a minha avó. Eles estão separando de uma forma muito eficiente, né? Pacientes, então, que chegam com o relato aí, as queixas, e que depois descobrem que é Covid. Então, eu acho que a gente também, nesse momento, a necessidade se faz maior. Se precisar de um hospital, né, gente, não dá para deixar para lá. Não é, sim, doutor? Sim. Não é, Lu? Claro. Acho Sim. que vocês concordam. Quero agradecer essa dupla maravilhosa. Sempre um prazer ter a nossa queridíssima Luana Fiennes. Vai lá no Instagram para conhecer esse trabalho dela online, que é incrível, é o maior sucesso. É o @Lua, L-U-A, o Fiennes é F-I-E-N-N-E-S. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Sou fã do seu Carol. trabalho. Lá no YouTube também tem mais, Lá né? no YouTube também. Inclusive, vou dar um presentinho para elas nos meus stories hoje. Combinadíssimo. Vai lá para vocês conhecerem o trabalho dessa lindona. E o doutor Guilherme Peck, cardiologista. Vai lá no Instagram, @GuilhermePeck, tudo junto. Peck é P-E-C-K, né, doutor? C-H. C-H, desculpa. P-E-C-H. E o site, saipec.com.br. Beijo, beijo, beijo vocês amanhã ao meio-dia. Obrigada.